E olha, gente, a gente vai agora para o Vanguarda Entrevista com o doutor André Tenório e vai tratar de um tema muito importante, que é a Lei de Proteção dos Dados Pessoais, a LGPD, que foi aprovada em 2018 através do número 13.709. Bom dia, doutor André Tenório, representando a SAF Consultoria e a gente aqui com esse bate-papo empresarial já tradicional todas as quartas-feiras. Eu estava com saudade do senhor, viu? Natal fora, falando da estrada, na praia, mas estamos aqui para conversar. Bom dia, Wagner Gil. Bom dia, Júlio César, os ouvintes, seguidores da Caruaru FM nas redes sociais também. Não, realmente é uma satisfação estar aqui de volta, né? Iniciando agora, de fato, o ano 2021, né? A primeira quarta-feira do ano. E trazendo um assunto hoje também que interessa a todos os empresários e empresárias da região e ouvintes em geral, já que trata da proteção de dados pessoais, né? Uma lei importante aí que foi criada em 2018, teve um período de 2 anos para entrar em vigor, entrou em vigor agora em 2020 e agora realmente ela já está para valer mesmo e todos os empresários, por menor que seja, ou até a pessoa física que obtenha qualquer dado pessoal de pessoas físicas, está sujeito ao cumprimento dessa lei. Com ela foram criadas diversas obrigações para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que necessite de coleta de dados de pessoas físicas para o fornecimento de produtos ou serviços. Aí eu pergunto ao senhor, a LGPD é uma lei voltada somente para grandes empresas ou do ramo de tecnologia? Não, Wagner, na realidade isso aí é uma ideia equivocada, né? Da maioria das pessoas que muita gente não ouviu sequer falar na LGPD ainda, né? Mas eu diria o seguinte, que a partir de agora, principalmente esse ano 2021, muito vai se falar nessa lei, porque ela obriga qualquer pessoa, inclusive pessoa física, que obtenha dados de terceiros. Então, não interessa se você tem um pequeno negócio, mas a partir do momento que você faz um cadastro de um cliente e obtém os dados dele, você já está sujeito ao cumprimento da lei e você é responsável pelos dados que você coletou. A mesma coisa um prestador de serviço, pessoa física, um médico, um advogado, um contador, qualquer pessoa que obtenha dados, ele fica responsável por esses dados e pode ser penalizado pelo mau uso desses dados, compartilhamento, uso indevido ou qualquer tipo de publicidade desses dados sem autorização ou consentimento do proprietário dos dados, do titular dos dados. Quais são os dados pessoais protegidos pela LGPD? Wagner, os dados pessoais, todo mundo tem uma ideia também de que são somente os dados que identificam a pessoa, né? Nome, RG, CPF. Esses aí já são dados pessoais que são protegidos por essa lei, que não podem ser repassados. Mas o que principalmente essa lei tem objetivo aí é de preservar os dados que ela trata como os dados pessoais sensíveis. Certo? São dados que tratam sobre a origem racial ou étnica da pessoa, religião, opinião política, saúde, vida sexual. Então são atos que são dados que podem expor a pessoa à discriminação. Então esses dados são os principais e que têm que ser preservados. Inclusive a gente falou na questão do consumidor, mas tem também a questão dos colaboradores. Você, enquanto empregador, você é responsável por aqueles dados que você coleta do seu funcionário no momento da admissão. Você preenche a ficha de admissão do funcionário, ali tem vários dados pessoais, você é responsável por aquilo ali. Você não pode simplesmente sair divulgando ou compartilhando esses dados com outras empresas com finalidades comerciais. Isso aí você fica totalmente responsável e passivo de penalização. Qual órgão do governo que ficará encarregado de fiscalizar o cumprimento dessa lei? E se o senhor acha que é possível mesmo conseguir chegar quando se vazar um dado? O senhor estava me dando um exemplo aí de São Paulo, né? De uma construtora. Vamos lá. Primeiro, o órgão, como as coisas no Brasil acontecem de forma meio atropelada, o que foi que houve? A lei foi criada em 2018, ela previa que iria entrar em vigor em 2020, e o órgão que é encarregado da fiscalização dessa lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse órgão só foi criado agora em 2020, é um órgão do governo federal vinculado à presidência da República, mas ele foi criado agora em 2020, ele ainda não tem uma estrutura própria, então na realidade ele existe no papel, de fato ele ainda não existe. E é um órgão de fundamental importância nessa fiscalização. A gente poderia comparar como que ele é a Receita Federal dos dados. Do jeito que a Receita Federal fiscaliza os tributos, a ANPD ela fiscaliza os dados pessoais. Mas como ela foi criada agora em 2020, ela está em fase de estruturação, de montagem, e ela começará realmente a atuar agora em 2021, quando estiver totalmente estruturada.
Quais as penalidades aí para quem descumprir? As penalidades, Wagner, elas vão começar a vigorar somente a partir de agosto de 2021. Então, às vezes a gente comenta isso com algum empresário, ele diz, não, então não tem pressa, eu não vou precisar me Então adequar. hoje eu vou vazar. Eu não vou precisar me adequar agora, eu vou me preocupar em guardar os dados que eu tenho na minha empresa, porque eu só vou ser penalizado em agosto. Só que tem a questão jurídica, né? As questões judiciais, elas já estão sendo ajuizadas baseadas nessa lei que ela está em vigor desde setembro de 2020. Então, quer dizer, você não pode ser multado ainda pela NPD porque ela não existe de fato. Quando ela entrar realmente em funcionamento, a partir de agosto ela vai poder aplicar multa de 2% do valor do seu faturamento por qualquer vazamento de dados que você cometer. Vazamento de dados é só um exemplo, né? Compartilhamento também. Como a gente é vítima todos os dias, você, por exemplo, compra uma coisa numa loja e de repente você começa a receber ligação de várias empresas que você nunca teve contato nenhum com ela. E se você perguntar como foi que você obteve meus dados? Não, é porque você fez um cadastro em tal loja ou em tal hotel que você se hospedou. Entendeu? Isso aí é vazamento de dados, é compartilhamento sem autorização legal, sem autorização por escrito, inclusive, do titular dos dados. Isso aí é passivo da multa de 2% a partir de agosto e atualmente já é passivo de questões judiciais, né? Como a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, já teve um caso de uma ação judicial em São Paulo de um titular de dados, que a gente chama assim a pessoa física que é o proprietário dos seus dados. Quando você faz o cadastro numa determinada empresa para comprar um bem, os dados não passam a ser daquela empresa, os dados continuam sendo seus. Então, aconteceu esse caso em São Paulo, que o consumidor comprou um apartamento numa construtora, e essa construtora, com base nos dados do cadastro dele que ele fez para adquirir o imóvel, repassou esses dados para escritórios de arquitetura, loja de imóveis e outros estabelecimentos. E esses estabelecimentos começaram a entrar em contato com o consumidor, oferecendo produtos. Então ele procurou saber e uma dessas empresas informou que tinha sido a construtora que tinha repassado os dados dele. Inclusive dados pessoais sensíveis, como por exemplo o local onde ele tinha comprado o apartamento, a área do apartamento, tudo isso. É coisa que pode comprometer, inclusive até a segurança dele. Então, com base nisso, ele ingressou com ação na Justiça de São Paulo e conseguiu indenização de R$10 mil. A construtora foi condenada a pagar essa indenização por descumprimento da LGPD. Então, quer dizer, isso é só um exemplo do que pode acontecer com várias empresas que não tiverem o maior cuidado com esses dados que são colhidos dos seus compradores, consumidores, funcionários, de qualquer pessoa. Quais as providências que uma empresa deve tomar? Por exemplo, a gente tem aqui um comércio vasto, né? O pessoal vende no cartão de crédito, vende no crediário, vende na promissória e ali ficam os dados ali. Quais as providências que o empresário deve tomar? Principalmente, você alertou aí no começo da entrevista, o funcionário. Eu tenho um funcionário e de repente esse cara vaza. Como é que eu vou saber disso? Pronto, aí é onde tem que haver uma mudança, que eu acho que nunca existiu muito uma preocupação com os dados que são coletados, né? Então você colheu dados, você tem que ter cuidado com essa coleta, coletar o mínimo de dados possíveis. Você não tem necessidade muitas vezes de preencher uma ficha enorme com dados pessoais que em nada interessa naquele momento ali, somente para ter aquela informação e depois você não ter a garantia de que elas estarão guardadas, né, corretamente. Eliminar os dados desnecessários que você tiver. Às vezes você tem um cadastro antigo lá que você chama de arquivo morto, com várias informações de pessoas que nem são mais seus clientes, e isso aí de repente pode ser vazado, né? Ou de forma virtual, né, por meio de hacker, ou até fisicamente. Você pode ter um cadastro lá em papel e de repente está no arquivo morto e manda jogar no lixo, e isso aí, em vez de ser jogado no lixo, ele é vazado, e você é responsável por aquilo ali. E em relação aos funcionários, o cuidado maior ainda, porque o empresário, o empregador, ele é responsável por todos os dados que ele coleta do funcionário. Ele deve, de preferência, restringir esses dados ao que for estritamente necessário, ao que a legislação exige, que o E-Social atualmente exige, e evitar dados desnecessários que possam ser vazados. Tem também a questão de você terceirizar o tratamento desses dados, né? Você, por exemplo, tem uma empresa e você tem um escritório de contabilidade que faz a sua folha de pagamento. Então, você tem que ter o cuidado, junto ao escritório de contabilidade que faz esse trabalho, para que ele também cuide de tratar esses dados de forma cuidadosa, blindada, que não possa ser repassado para qualquer pessoa, principalmente os dados pessoais sensíveis, né? Aquele que eu falei que pode trazer algum constrangimento ou discriminação para o proprietário titular dos dados. Ô doutor, e de que forma uma consultoria
pode ajudar a auxiliar as empresas a cumprir o que determina a LGPD. E eu pergunto ao senhor, a SAF atua nessa área? Wagner, é o seguinte, a LGPD, ela não é uma lei tipicamente brasileira, né? Já tem mais de 120 países que têm lei nesse sentido aí. A lei brasileira é baseada na legislação europeia e existe o papel de uma pessoa, uma figura muito importante aí no trabalho em cima do cuidado com esses dados, que é o encarregado, né? Que em inglês tem uma sigla própria que chama DPO, já existe um cargo para isso aí, né? Que é o Data Protect Officer. Ele é responsável pelo cuidado desses dados aí. Então, as grandes empresas, elas têm o quê? Ela tem o encarregado, ou o DPO dela, trabalhando dentro da empresa, cuidando do controle dos dados dela. O pequeno empresário, é claro que fica difícil você manter uma pessoa na sua empresa exclusivamente para cuidar disso. Então, é aí que entra o trabalho da consultoria. A consultoria ela vai entrar, primeiro fazendo o diagnóstico da sua empresa, analisando quais são os dados que ela detém, como esses dados estão armazenados, né? E a partir daí ela vai implementar a restrição a esses dados, o mapeamento, a separação do que é dado pessoal, do que é dado sensível, né? Verificar as formas de consentimento que você obteve, porque para você colher os dados de uma pessoa, você tem que ter o consentimento dela por escrito, né? Ou em forma digital, e providenciar também a eliminação dos dados desnecessários. Então a consultoria vai arrumar sua casa quando se trata de dados pessoais, para que você tenha segurança de saber que os dados que você tem são necessários, estão autorizados e estão bem guardados, bem protegidos. Então, o trabalho principal da consultoria é esse aí. Olha, quem está ouvindo a gente aqui, parabenizando o senhor, é o professor Marcelo Rodrigues, foi candidato a prefeito, e tá mandando um abraço para o senhor e dizendo que quem está na escuta também é Deide Costa. Está ouvindo a gente aqui no Jornal Vanguarda, está tomando um cafezinho e ouvindo aí essa sua excelente entrevista. Obrigado pela audiência qualificada aí do professor Marcelo Rodrigues. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí também para o doutor Moacir Tenório, está lá ampliando a audiência da gente. Está aqui ou está na praia? Está aqui, está em casa. Está aqui, né? Está lá no Maurício, no bairro Universitários, ampliando a nossa audiência. Doutor André Tenório, essa questão de proteção de dados, ela é complicada, né? A gente tem uma CDL aí que tem os dados de todo mundo, passa para a FCDL, de repente a Serasa tem acesso a esses dados. Como a gente monitorar que o dado da gente realmente não saiu, até mesmo de uma empresa de telefonia que é comprada ou que faz parte de uma joint venture com outra empresa e aí fornece os dados? Essas empresas, Wagner, elas têm que ter mais cuidado, têm que ter mais responsabilidade com os dados, né? A lei veio para colocar ordem realmente nesse sentido aí, porque a gente sabe que o comércio de dados hoje é enorme, né? Inclusive, dizem que os dados vão ter mais valor futuramente do que o petróleo. Porque você imagine em tempos que o comércio virtual domina hoje aí, não só em virtude da pandemia, mas com as facilidades que tem para você se comprar através da internet. Então, as empresas que detêm um banco de dados grande, ela tem um poder, né, muito valor nesses dados aí. E o cuidado que ela tem que ter é isso aí. Ela sabe que agora existe uma lei, ela pode ser penalizada. E a gente fala muito das empresas, as empresas de telefonia principalmente são as que incomodam bastante o consumidor por conta desse compartilhamento de dados, mas tem também a questão das entidades, né? Como você citou aí, as entidades ela têm dados dos associados dela, a lei não protege dados de associados de pessoa jurídica, a lei só protege dados de pessoa física, mas lá também ela tem dados dos sócios das empresas que são associadas, e ela também é responsável por esses dados. O próprio banco às vezes fornece para uma credora de cartão de crédito, que o cara fica enchendo teu saco aí vendendo crédito. Exatamente. E onde é que esse pessoal consegue teu telefone, por exemplo? Todo esse compartilhamento, desde que não tenha sido consentido, ele é ilegal, certo? Se você conseguir identificar, alguém entrou em contato com você para oferecer um produto, você descobre quem foi que repassou seus dados, você pode entrar com ação judicial contra ele. Então é por isso que as empresas têm que ter cuidado. Às vezes com uma coisa simples, a gente falou já muito de comércio aqui, mas uma coisa, por exemplo, agora, que essa semana está acontecendo muito, os sorteios final de ano, né? Todo mundo comprou aí em novembro, dezembro, preenchia um cupomzinho, colocava numa urna e está sendo sorteado essa semana, os brindes. Aqueles cupons ali contêm dados pessoais. Nome, endereço, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, o que for. Tudo isso aí são dados pessoais. Aí o que é que a empresa vai fazer com esses dados depois, né? O correto é que ela destrua. Porque a finalidade daqueles dados ali foi para o sorteio. Passou o sorteio, você não tem o direito de manter aqueles dados eternamente,
ou pega esses dados, usar para ficar incomodando a pessoa, mandando mensagem via WhatsApp, mandando e-mail, ligando, oferecendo produto, incluindo em grupo de WhatsApp, tem empresa que cria grupo de WhatsApp para clientes, e inclui a pessoa sem autorização. Quando você é incluso num grupo desse, de empresa de WhatsApp, por exemplo, doutor? Você pede para ser excluído imediatamente. Se não for atendido, você pode também ingressar com a ação contra essa empresa, que ela usou seus dados sem sua autorização. Você não deu seu número de telefone a ele para que ele lhe inclua no grupo. Você deu seu telefone para ele entrar em contato com você quando tiver alguma necessidade. O Fábio da Coab 3 pergunta se eu fico recebendo ligações para vender pacotes da própria empresa, eu digo que não quero receber essas ligações e eles continuam insistindo, o que eu devo fazer? O que pode ser feito é justamente isso. Se utilizar do que a lei prevê, certo? E pedir para cancelar, para ser excluído dessa lista e caso não seja atendido, ingressar com ação contra essa empresa pedindo indenização, a reparação dos danos morais. A Flávia Ferreira pergunta, aqui, que a internet aqui ela é complicada. Ela pergunta, Wagner, meu nome foi incluso, eu recebo cobranças, Wagner, eu recebo cobranças no meu telefone de outra pessoa. Já avisei várias vezes que esse telefone não pertence a um tal de Fábio. O que devo fazer? Procurar o PROCON? O PROCON, inclusive, foi bom ela ter citado a questão, a ouvinte ter citado o nome do PROCON aí, porque foi bem lembrado. A gente falou antes um pouco que o órgão responsável pela fiscalização da LGPD ainda não está em vigor. Mas o PROCON é um dos órgãos que também pode atuar em defesa do titular dos dados no caso da aplicação da LGPD. Então o PROCON ele pode sim ser procurado e essa empresa vai ser notificada para que exclua o nome da pessoa lá, inclusive que ela está incluída indevidamente lá com o número de um telefone como sendo de outra pessoa, então isso aí deve ser corrigido e caso não seja atendido, recorrer ao judiciário para que tome as providências. Ok, são 7 horas e 44 minutos, eu queria agradecer demais aí a presença de Dr. André Tenório da SAF Consultoria, localizada aqui na Avenida Oswaldo Cruz, esquina com a Manuel de Freitas, no Empresarial Trade Center. Doutor, obrigado aí, um assunto importantíssimo aí que a gente vai repercutir bastante ele durante a semana. Eu que agradeço, Wagner, mais uma vez a oportunidade, espero que esse ano eu esteja presente mais vezes aqui pessoalmente, ao vivo. E esse assunto, com certeza, eu acho que hoje nós só procuramos chamar a atenção para a LGPD. Como eu disse, muita gente não ouviu nem falar nessa lei, mas vai ouvir muito, deve se adequar, porque com certeza tanto o governo vai aplicar multas em cima disso aí, que vai ser mais uma forma de arrecadação, como também as pessoas vão começar a ingressar com ações em relação a isso aí. Então os profissionais liberais em geral, principalmente da área de saúde, também tem que se atentar muito com isso, na questão dos prontuários, né? A gente sabe que um vazamento de prontuário é uma coisa muito séria e com a LGPD agora complica mais ainda a situação. As farmácias que solicitam seu CPF, todo isso vai fazer uma compra às vezes do valor de R$10, desnecessário solicitar o CPF, porque a nota fiscal ao consumidor só é necessário CPF em compras acima de R$1.000. Então, quer dizer, eles estão... se quiser, não é obrigado, né? Não. Se ela você quer ter os dados ali, né? Se você for fazer uma compra acima de R$1.000, a nota fiscal para ser emitida tem que ter o CPF. Mas abaixo disso, não. Você não é obrigado a fornecer seu CPF. Ela quer justamente para você fazer parte de um banco de dados, e esse banco de dados aí você autoriza ou não, fica a critério seu. Então, os empresários atentem para essa lei aí. Em agosto vão começar a ser aplicadas as multas. Então, vamos ficar atentos e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda com certeza esse ano. Ok, 7 horas e 45 minutos. Esse foi o Dr. André Tenório. Se você perdeu essa importante entrevista, tem a opção da reprise a partir do meio-dia. É só sintonizar 104.9. E a entrevista também fica lá no canal do YouTube da